Você está perdido na hora de comprar o seu tecido, qual a quantidade de tecido ou até qual a diferença de um tecido para outro, fica comigo que eu vou te ajudar. Bom, vamos primeiro entender como que é a construção dos tecidos. Os tecidos, eles são divididos em dois tipos de fibra e essas fibras produzem os fios e os fios produzem os tecidos. Quais são esses tipos de fibra? As fibras naturais e as fibras sintéticas. As fibras naturais, elas são produzidas a partir da matéria-prima presente na natureza, como, por exemplo, o linho, o algodão, a seda, o couro, a lã. E são classificadas como origem vegetal, animal e mineral. Por exemplo, o algodão e o linho, origem vegetal. A seda, que vem do bicho da seda, né, origem animal, é o couro e a lã. As fibras sintéticas, elas são produzidas a partir de produtos químicos, como, por exemplo, o petróleo, que são os famosos poliésteres. Também quero falar do viscose, porque o viscose, às vezes, a gente se confunde se é uma fibra sintética ou uma fibra natural, já que a viscose, ela vem da madeira. Mas aí, a celulose, que é transformada na viscose, ela precisa passar por um processo químico, ou seja, é o casamento da natureza com a indústria. Então, a viscose, ela fica no grupo das fibras sintéticas, já que é uma fibra artificial. Essas fibras produzem os fios e os fios vão produzir os tecidos, como eu falei. Esses fios vão para a tecelagem e lá vai ser o processo de confecção dos tecidos. Vamos lá. Existe também dois tipos principais de tecido, o tecido plano e a malha. O tecido plano, na sua confecção, deixa eu tentar explicar para vocês. Os fios são retos, esticado. Um fio na horizontal, vertical, trama, ordume. O fio ele já é estirado. Para que o tecido tenha um pouco de elasticidade, ele tem que ser introduzido alguns fios de elastano. Por isso que os tecidos planos, eles não esticam tanto quanto a malha, porque na sua produção o fio já é reto, ele já fica esticado. A trama fica presa, vamos se dizer assim, né? Já que é tipo uns quadradozinhos, né? Fios assim e fios assim. Já a malha é com apenas um fio e esse fio, ele é solto, ele fica assim, ó, um cruzando com o outro, não é reto como o tecido plano. Vamos dar um exemplo do tricô. Você pega apenas um novelo, né? E aquele fio, ele vai cruzando com o outro, com apenas um fio. Já o tecido plano não, são dois fios, né? Assim, assim e assim. Esse é o processo da malha, como se o fio ele ficasse solto. Por isso, quando você pega, ele estica de um lado e estica de outro. A malha também é introduzida alguns fios de elastano, principalmente na confecção de calças leg, né, e lingerie, para que ainda tenha mais elasticidade. Aí é necessário que seja introduzido esses fios de elastano. Bom, entendemos, né, os principais tecidos que existem, as principais fibras, né, da onde que eles vêm, que é as fibras natural e as fibras sintéticas, e o tecido plano e a malha. Aí também nós temos que entender que existe as gramaturas. Por exemplo, na hora que é confeccionada os tecidos, tanto plano como o tecido malha, a quantidade de fio é que vai determinar se é um tecido mais estruturado ou um tecido mais leve. Por exemplo, eu estou aqui com esse casaquinho, feito de denim, né? Que muita gente chama de jeans, que na verdade jeans é a peça pronta, mas o tecido é o denim. Ele é um tecido estruturado. Já essa camisetezinha, ela é um tecido vamos se dizer assim, mais mole, mais maleável. Porque a quantidade de fio que tem aqui nesse tecido é bem maior do que a quantidade de fio que tem aqui nesse tecido dessa camisete. E isso vai determinar se é um tecido de gramatura alta ou de gramatura baixa. Por exemplo, a musselina é um tecido que chega a ser esvoaçante, porque a quantidade de fio é bem menor do que a quantidade de fio de uma sarja, que é um tecido mais encorpado. Aí a gente entendendo isso, quando a gente vê aquela peça, a gente já entende se é de um tecido mais leve ou se é de um tecido mais encorpado. Aí outra dúvida também que surge é na hora de comprar o tecido, a quantidade de tecido. A gente compra o tecido por a altura, por a auréola, vamos se dizer assim. A auréola é as bordazinhas do tecido que serve como cadastro, vamos se dizer assim, para dar aquela firmeza no tecido.
Aí a gente compra por a altura, mas tem a largura. Geralmente o tecido, ele vem com 1,30 m, tem alguns, né, são poucos que vem, mas já encontrei alguns com 1,30 m de largura a 1,5 m de largura. Então, quando a gente vai comprar a altura, a gente tem que ver se dá para cortar todo o nosso tecido, toda a nossa peça na largura do tecido. Por exemplo, eu vou fazer uma saia reta. Uma saia reta de 50 centímetros de altura. Eu vou conseguir cortar na largura, dependendo do tamanho, né? Se for do 36 até o 40, eu acredito que eu consiga cortar na largura. Mas se for uma saia godê, eu não vou conseguir cortar essa saia, mesmo que ela tenha apenas 50 centímetros de altura, mas a largura ela vai pedir muito mais tecido. Da mesma forma é uma calça. Uma calça reta de 1,20 m, eu consigo cortar ela se for um tamanho 36, né? Eu vou conseguir cortar ela apenas em uma altura. Mas se ela for uma pantalona, eu não vou conseguir. Eu vou ter que comprar, ao invés de 1,20 m, eu tenho que comprar 2,40 m. Então, a gente tem que entender isso. Eu vou comprar tecido para fazer uma peça. Qual é o modelo? Ele requer mais tecido ou é um modelo básico? Porque senão a gente não vai comprar apenas uma altura, a gente tem que comprar duas alturas. Porque se eu não consigo cortar toda a minha peça em uma altura só, então eu tenho que comprar duas alturas. Pra gente não ficar perdido. Imagina, você tá confeccionando ali uma peça e faltou tecido, e agora? E às vezes você volta lá e não tem mais aquele tecido, aí perdeu tudo, né? O trabalho, o dinheiro, tudo. E outra coisa também, quando a gente vai comprar o tecido, é legal que você já tenha em mente qual o modelo, porque tem tecido que ele não dá para fazer determinados modelos. Por exemplo, você vai na loja, encontra um tecido, tá lindo, você se apaixonou por aquele tecido e comprou. Aí você chega em casa, você vai pensar, o que eu vou fazer com esse tecido? De repente, você não consegue encontrar um modelo que caia bem com aquele tecido. Então, primeiro a gente escolhe o modelo de roupa para depois escolher o tecido para comprar, tá certo? Gente, eu espero ter esclarecido para vocês. Essas são dúvidas que eu tive muito no começo. Eu já cheguei, nossa, a jogar muito dinheiro fora porque eu não entendia isso. É o básico, sim, mas eu também não entendia. Então, eu acho que também tem pessoas aí que tá começando agora que de repente não entende, fica perdido. Então, essa é a minha intenção, ensinar principalmente quem tá começando agora, tá certo? Um super abraço pra vocês, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.